Um novo momento, um novo presidente, um novo Vasco da Gama. Uma entrevista coletiva que tinha por principal objetivo apresentar o novo diretor executivo Marcelo Santana, porém que muitas coisas acabaram sendo reveladas e acabou-se o foco sendo completamente outro. Neste momento, o torcedor vascaíno foi confirmado. O grupo norte-americano 777 Partners não é mais o dono da Vasco da Gama SAF. Hoje, a Vasco da Gama SAF, as ações que foram integralizadas pela 777 Partners, pertencem à ACAP, a empresa de Kenneth King. E Pedrinho, presidente hoje do Vasco da Gama, já teve uma reunião com a ACAP, onde foi deixado muito bem claro que não há objetivo algum desse grupo de investidor em manter o controle do Vasco. Com isso, meu amigo torcedor, o Vasco será o novo dono da sua SAF. E cabe ao Pedrinho, querer ou não, junto inclusive à ICAP, a busca por um novo investidor no mercado. A gente vai trazer tudo isso, porque é realmente uma informação que abala, é a tal da bomba, né? Se a gente pudesse colocar uma capa nesse vídeo, seria bomba, pois depois de quase 2 anos à frente da SAF Cruz Maltina, a 777 Partners não faz mais parte do Vasco. A gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre algumas coisas que aconteceram nessa entrevista coletiva, uma entrevista coletiva muito importante, muito legal, inclusive do Pedrinho, que traz esse novo momento do Vasco, um São Januário que talvez não seja mais apenas para 47 mil pessoas, mas sim para 57 mil. Tem novidades sobre Coutinho e tem também, é claro, a apresentação do novo diretor executivo, Marcelo Santana. Tudo isso você verá aqui agora neste Fala Gigante. A gente segurou, é claro, né, para trazer esse Fala Gigante a vocês, o segundo vídeo desta sexta-feira, porque temos muitas novidades a trazer após essa coletiva. Antes, porém, de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí por detalhes de chegar à marca dos 134 mil inscritos, faltam menos de 50 pessoas, então eu conto com você. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva agora. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, porque é um vídeo quente, um vídeo agitado, um vídeo com muitas novidades. E a gente, antes de entrar nos assuntos fortes, né, desta entrevista coletiva que acabou de terminar, do presidente Pedrinho e do diretor executivo Marcelo Santana, eu quero trazer alguns assuntos que foram importantes, que foram pautas nessa entrevista de hoje, mas que a gente vai deixar para trazer de uma forma mais clara, mais exata, no Boa Noite Gigante. O vídeo, este Fala Gigante, será focado em 2 partes. A apresentação do Marcelo Santana e a questão da 777 Partners não ser mais a dona da Vasco da Gama SAF. O resto fica para o Boa Noite Gigante, mas a gente, é claro, vai contextualizar vocês, que é sobre Felipe Coutinho, sobre Rafael Paiva e sobre São Januário. Os 3 pontos foram muito falados por Pedrinho durante toda a entrevista coletiva, e não apenas por Pedrinho, como também pelo Marcelo Santana. O atual diretor executivo do Vasco da Gama está no Vasco há apenas 5 dias, então de fato sabe muito pouco para conseguir afirmar com tanta clareza, tanta certeza e com tanto detalhe o que se passa hoje no Vasco da Gama. Não por uma falta de interesse, mas pelo pouco tempo de casa, diferente do Pedrinho, que já está no Vasco desde o início do ano e já sabe muito bem como vem funcionando cada processo dentro do Cruz Maltino. Um processo muito importante, o caso Coutinho. Foi, é claro, perguntado, questionado e foi respondido por ele qual é a situação do Coutinho. Ele revelou que nesse momento há um acordo verbal, ele não disse isso em palavras, mas isso está evidenciado. O Vasco tem um acordo verbal com o Coutinho, um acordo verbal que envolve a chegada do Souza e do Teixeira, e exatamente foi se perguntado a Pedrinho também sobre Souza e Teixeira, ele deixa muito bem claro que a questão do Souza e Teixeira ele vai falar apenas após a questão do Coutinho ser resolvida. Para bom entendedor, meia palavra basta. Souza e Teixeira só virão para o Vasco após a vinda do Coutinho. Se Coutinho não vier, Souza e Teixeira também não virão. Essa é a situação
desses dois jogadores. Sobre o Coutinho, por que ainda não foi oficializado? A gente volta a repetir, vai trazer todos os detalhes do caso Coutinho no Boa Noite Gigante. A gente não vai deixar vocês sem essa informação. O caso Coutinho é o seguinte, tem acordo verbal, tem o desejo de vir para o Vasco, tem conversas adiantadas, mas há a questão do Aston Villa liberar o jogador. O próprio Pedrinho até revela, revela mesmo, né, que antes do acerto do Coutinho com o Vasco, é necessário ele se desvincular do clube do Catar, ter ali um empréstimo feito pelo Aston Villa para ser oficializado pelo Vasco da Gama. Hoje, o Coutinho, de acordo com o próprio Pedrinho, ainda não se desvinculou completamente do clube que vestia a camisa no Catar, então ele precisa se desvincular. Após esse contrato ser fechado no Catar, ele precisa, junto ao Aston Villa, ter um empréstimo para cá. Com o resumo de tudo, a questão hoje do Coutinho é burocrática. O Coutinho ele ainda só não foi anunciado pelo Vasco da Gama por conta das burocracias que envolvem uma negociação. Ele até disse durante a coletiva, e a gente vai trazer aqui as aspas dele agora, ele fala: a questão do Coutinho não é uma negociação simples como as pessoas falam e pensam. O Coutinho tem que perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, se desvincular por um ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. Essa burocracia, ela é chata e demorada e não é culpa de ninguém. Faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser envolvidos. Então, Então, o Pedrinho revela que já há um acordo verbal, revela do desejo gigante do Coutinho de vestir a camisa do Vasco, mas revela também que hoje, para ter um negócio fechado, concluído, assinado, oficializado, precisa que essas burocracias venham a ser vencidas, o que não vai demorar muito mais tempo do que já temos de período, né, sem ver o anúncio do Coutinho, sendo feito. A expectativa é que o quanto antes isso aconteça, mas o Pedrinho revelando, e a gente vai trazer mais detalhes no Boa Noite Gigante. Outros pontos dos três que eu citei. Questão de São Januário. Pedrinho revela também durante essa entrevista coletiva que houve uma reunião ainda hoje, nessa sexta-feira, poucas horas antes da entrevista coletiva acontecer em São Januário, que está sendo discutida a possibilidade de uma mudança. Hoje o projeto que foi apresentado à Câmara dos Vereadores, que foi pautado, baseado, aprovado, sancionado, é um projeto que envolve uma saída de 47 mil, que envolve uma reforma de São Januário para 47 mil torcedores. Porém, há a possibilidade, há a conversa, há o planejamento desse projeto ser ampliado para 57 mil pessoas. Um São Januário maior, com uma capacidade maior, com um prestígio maior e para um público maior do tamanho do Vasco da Gama. Então hoje é conversado exatamente isso, que o São Januário seja de 57 mil pessoas. Um projeto lindo, encantador. Pedrinho inclusive fala sobre isso com muita emoção nas palavras, muito peso nas palavras, porque morou em São Januário, viveu nas arquibancadas de São Januário, estudou em São Januário, fez futsal em São Januário, foi campeão em São Januário. Então alguém mais do que ninguém que sabe o tamanho, a grandeza de São Januário e a importância dessa reforma do Caldeirão para a torcida do Vasco. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no Boa Noite Gigante. E o terceiro ponto, que é a questão do Rafael Paiva. E o Pedrinho ele fala do Rafael Paiva de uma forma muito interessante. O Pedrinho ele nem efetiva o técnico, como também ele não deixa o Rafael Paiva de lado. A situação do Pedrinho e do Rafael Paiva é muito interessante, porque é uma situação do tipo: eu tô de olho no mercado em busca de um novo treinador, mas estou gostando muito do que o técnico que hoje está na beirada de campo está fazendo. Então, ao mesmo tempo, eu não posso fechar com um novo técnico, porque temos alguém bem na beirada de campo. Como também eu não posso deixar de olhar o mercado, porque pode passar 2, 3 rodadas, o Paiva ir mal e dar ruim. E é exatamente nisso que ele se baseia. Ao ser questionado sobre a questão da efetivação de Rafael Paiva, ele até diz: eu não posso chegar a efetivar o Paiva hoje, dar 2, 3 rodadas passando, o Paiva começar a perder, a torcida começar a questionar, eu ter que demiti-lo e receber críticas. Não tem lógica o Pedrinho revela fazer isso. Então, exatamente por esse motivo, qual é a postura do Vasco e qual a postura do Pedrinho assumida durante a entrevista coletiva? Hoje o Paiva é um nome que está indo bem. Hoje, internamente, o Pedrinho até assumiu que muita gente vem gostando do trabalho do Paiva. O próprio vem gostando do trabalho de campo. O campo está falando e o campo fala. O Vasco deu uma demonstração nítida de evolução e o próprio Pedrinho revela isso. O Paiva é um nome que está ganhando força internamente. Mas, ao mesmo tempo, diante de tudo isso,
de Paiva ter todas as características boas para ser um técnico do Vasco, hoje o Pedrinho ainda está no mercado à procura de um nome. Exatamente por esse motivo. Porque pode passar 2, 3 rodadas, o rendimento do Vasco cair e o Pedrinho tem que ir ao mercado. Então a situação é assim, ele vai ao mercado, procura um nome, está observando, não engatilha nada, não fecha nada, mas deixa ali nomes preparados. Qualquer problema que der no Vasco da Gama, já tem nomes engatilhados para chegar à colina histórica. Essa é exatamente a situação. Pedrinho só vai efetivar o Paiva quando tiver 100% da certeza que o trabalho dele é bom o suficiente para ficar. Caso não seja assim, Pedrinho não vai efetivar. Tem muita coisa para acontecer. O Campeonato Brasileiro ainda está no início, querendo ou não querendo. Estamos indo para a 15ª rodada de Brasileirão. Ainda teremos muitos jogos pela frente. E o Pedrinho sabe muito bem que é importante ter calma, ter cautela. E é exatamente dessa maneira que ele está atuando. Com calma e cautela para definir o futuro técnico do Vasco. Deixa o Paiva se manter. Enquanto ele está indo bem por lá, deixa ele no comando da equipe. Então, revela. Paiva está com moral, mas o Vasco vai aguardar antes de tomar qualquer atitude quanto à efetivação. Certo é, ele vai ficando. Tá indo bem? Deixa o Paiva. Deixa ele no comando até segunda ordem. É algo muito interessante, inclusive, que ele fala na entrevista coletiva, até ao citar o ponto do Álvaro Pacheco, é sobre os gatilhos contratuais. E é a partir desse momento que a gente entra no assunto ICAP e 777 Partners. A ICAP 777 Partners, Vasco da Gama SAF, Pedrinho e todo esse imbróglio envolvendo o futuro do Vasco. O Pedrinho, ele fala que antes do Vasco da Gama voltar ao comando de um modelo associativo, os contratos assinados, os gatilhos contratuais, tudo era feito de uma maneira a diminuir o Vasco. Ele não cita o nome, mas esse contrato que vocês vão ver aí Pedrinho falando é do Álvaro Pacheco, que ele vem ao Vasco da Gama com o seguinte contrato: você assina até o final de 2024 e caso você consiga manter o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, seu contrato será automaticamente renovado. Esse foi o contrato do Álvaro Pacheco. E o Pedrinho diz revoltado sobre isso, porque ele já ali nesse momento revela que quando o Vasco da Gama assina um contrato dessa forma, ele diminui o próprio Vasco. Ele coloca na cabeça dos atletas que o Vasco não está brigando por coisas grandes, mas por coisas pequenas. A premiação ela se baseia na permanência e não na conquista de títulos, não na vaga para a Libertadores. Uma cabeça grande do Vasco da Gama seria assim que o Álvaro Pacheco viesse ao Brasil, conversasse, sentasse pela contratação, você vem, assina até o final de 2024 e se você conquistar uma vaga para a Libertadores, você renova o seu contrato. É a cabeça. É a mentalidade, é a forma como se pensa. E da mesma maneira, que foi com o Álvaro Pacheco, foi também com outros nomes. O que revoltou o Pedrinho, a mentalidade que esse grupo norte-americano causou dentro do Vasco. E que, pelo visto, e fica nítido, com o Pedrinho não será dessa forma. Eu fui informado pela ICAP que a 777 não é mais controladora do futebol. Não é mais controladora de nenhum time de futebol nesse momento. Tá? Eles, através do Josh e sua diretoria, eles foram destituídos sobre o controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram demais na questão da liminar, que nós estávamos completamente corretos. E não interpretem como uma arrogância, pelo amor de Deus, que não faz parte da minha característica. Mas nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já tínhamos previsto isso, nós conseguimos, obviamente, estruturar para que não acontecesse o pior, obviamente, sobre o controle que a gente tem do Vasco. Quando eu falo Vasco, porque para mim é Vasco, tá? Então, mas vocês vão entender que é com relação ao Vasco SAF. Muitas pessoas poderiam acreditar que nós, na minha figura, queríamos e desejávamos isso. Nunca foi a intenção minha e de ninguém da minha gestão que nós tivéssemos um sócio no qual nós tivéssemos que chegar nesse ponto. O que nós queríamos e gostaríamos era que tivesse um sócio, obviamente, respeitando todos os critérios dessa sociedade e o Vasco estivesse tranquilamente voando em todos os aspectos, que era um dos tópicos prometidos. Então, assim, o que foi feito foi muito acertado
e eu me orgulho muito de ter tido uma coragem dessa num momento tão difícil, onde eu apanhei de tudo quanto é lado sem as pessoas saberem o porquê. Com relação à ICAP, eles vieram ao Brasil, 2 representantes, nós tivemos uma reunião, que foi uma reunião muito cordial, onde eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Eles saíram de Chicago, se eu não me engano. Nós tivemos mais ou menos 2h30 3 horas de reunião para, obviamente, juntos, nós buscarmos um novo investidor. Com isso, para quem dizia que a ação causaria uma instabilidade jurídica, pelo contrário, ela trouxe uma estabilidade jurídica. Então, para passar para o cenário, para o mercado, que o Vasco tem uma estabilidade jurídica daqui para frente. Isso é uma ótima notícia. Então, agora é trabalhar, né, com relação aos reforços. Eu tomo a liberdade também de botar para vocês, já depois não sei se foi na última audiência pública, foi a penúltima, né, que eu dei aquela entrevista lá, a gente já passou o cenário e o que a gente vai ter com o clube é responsabilidade. Porque o clube que fazia parte do associativo e hoje é um clube empresa, ele teve comportamentos de gestões, como foi tratado muitas vezes do associativo, com irresponsabilidade financeira. Então, o que a gente quer aqui é uma responsabilidade financeira, que foi e é o que está acontecendo, e passar para o mercado interno e externo, que hoje o Vasco tem uma estabilidade para tocar o futebol. Torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essa é a realidade, esse é o momento, é isso que acontece no Vasco da Gama. Uma mentalidade que era ruim e hoje é modificada por uma nova mentalidade. E pelo visto vai ser assim. Pois, como vocês viram, Pedrinho cita muito essa mudança de postura, um novo Vasco, um novo momento, e que realmente vai acontecer. Pois durante a coletiva, um assunto veio à tona, uma mudança extraordinária, bizarra. O grupo norte-americano hoje não é mais dono da Vasco da Gama SAF. Uma mudança estrutural no Vasco vai acontecer. E a ICAP de Kenneth King hoje é realmente a grande dona do grupo norte-americano e automaticamente a detentora de 31% das ações da Vasco da Gama SAF. Pedrinho revela que já conversou inclusive com um representante da ICAP e ele fala sobre o futuro do Vasco da Gama. Só para contextualizar, tá? A 777 Partners é uma empresa que comprou o Vasco da Gama em meados de 2022, porém que durante todo esse processo de vida útil da 777 Partners, devido a empréstimos feitos, aportes com a ICAP, a dívida do grupo norte-americano com a ICAP chegou à casa dos 10 bilhões e 800 milhões de reais. Uma dívida tão grande, tão esmagadora, que a ICAP, essa empresa completamente desvinculada da 777 Partners, ela assumiu algumas ações do grupo norte-americano, exatamente por conta dessas dívidas. Então hoje a 777 Partners pertence à ICAP, exatamente por esse motivo. A ação, né, do Vasco da Gama pertence também à ICAP. Então os 31% das ações hoje, que a 777 Partners adquiriu lá em 2022, são da ICAP, que é hoje a controladora da 777 Partners. E Pedrinho revela isso daí. E é claro, a gente faz questão de trazer as palavras a vocês. Só de você, e coisas simples, você responder mensagem, você responder ligação, você dar satisfação, coisas simples. O mercado já entendeu que tem pessoas diferentes aqui. Quando eu ligo para os empresários, eu tomo a iniciativa de ligar e falar assim, ó, a gente está devendo isso, isso, isso e isso. Nós, do financeiro com o jurídico, vamos criar um cronograma de pagamentos dentro daquilo que a gente vai conseguir honrar. A gente passa para vocês, vocês aceitando, a gente começa a efetuar isso. Quando você só de ter essa iniciativa, as pessoas percebem. Então, o cenário que as pessoas achavam que pregaram isso de forma política, de instabilidade jurídica, foi totalmente ao contrário. O que nós passamos para o mercado é uma estabilidade jurídica, para que o mercado entenda que o Vasco não tem problema nenhum jurídico. Muito pelo contrário, o que nós fizemos foi salvar o Vasco de uma situação assustadora. Assustadora. Então, é isso. Então, assim, as pessoas
tentam politizar tudo, e apesar do Marcelo ter falado sobre política como presidente, eu não sou um político, sempre falei isso. Hoje eu sou um gestor e vou fazer a gestão da forma mais correta possível, sempre tendo boa relação. Mas muitas pessoas do Vasco fazem mal para o próprio Vasco, sabe? Como elas viram que, de repente, o que elas pregavam sobre o antigo sócio não serve mais, elas não falam mais sobre aquilo. Aí agora elas falam sobre outra coisa, tipo, vamos fazer uma campanha porque o Pedrinho não tem condição. Não é uma boa intenção de fazer uma campanha, é falar que nós não temos condições de estruturarmos financeiramente. Isso é política. Então, assim, são pessoas que passam o tempo inteiro ali querendo alimentar. Se o Vasco tivesse um pouquinho de união entre as pessoas, entre os grupos, entre tudo, isso ajudaria muito a gente mudar. Eu estou muito disposto à união, eu estou muito aberto a ter uma boa relação com qualquer pessoa de grupos políticos, porque, para mim, eu sempre não vou entender por que uma divisão tão grande se todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ver o Vasco vitorioso, ver o Vasco vencedor e ver o Vasco unido. Mas será que é esse mesmo o objetivo das pessoas? Será mesmo que elas querem o Vasco vitorioso, vencedor, ou elas querem o caos o tempo inteiro? Então, assim, para o mercado, para o lado de fora, existe uma estabilidade e uma segurança jurídica para tudo. Só foi acontecer um movimento que o mercado invadiu, me procurando para, obviamente, poder investir no Vasco. Mas, como eu falei, a gente vai ter muita cautela e um trabalho com a ICAP aí para a gente achar o investidor correto para o clube. Então, meu amigo torcedor, uma mudança geral, uma mudança sinistra, né, que se passa hoje dentro do nosso Cruz Maltino. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, uma mudança quanto realmente ao Vasco da Gama em si como sua essência. E ele até, ao ser questionado sobre a conversa com a ICAP, fala também sobre a postura do Vasco da Gama a partir de agora, de ir ao mercado na busca por um novo investidor. O que Pedrinho fará? Qual será o novo momento do Vasco da Gama? Vai ter investidor ou não vai, Pedrinho? Responde aí, que o torcedor vascaíno quer te ouvir. Não, o primeiro ponto foi passar o cenário financeiro para a ICAP, né? Alguns descumprimentos, obviamente, do ex-sócio e passar a realidade financeira. Além da realidade financeira que a gente entregou para eles, eles vão fazer uma avaliação em acho que 2 semanas, que eles falaram, nós somos muito justos, Dieguinho, porque se nós quiséssemos, né, uma relação ruim, nós deixaríamos tocar, porque a gente sabe que, por todo o cenário, pelo descumprimento e pelo rombo financeiro, não existia nem mais nada para fazer. Então, assim, a gente estaria muito tranquilo na questão financeira, mas a gente não quer isso, a gente quer um acordo amigável, onde não haja também nenhum prejuízo financeiro para a ICAP, que era a maior credora da 777. E como eles foram cordiais e gentis, então a gente espera que a relação termine também de uma forma boa para todos os lados. Então, o cenário foi mostrado para eles, eles vão dar um retorno para a gente. E como a gente falou, a busca por um novo investidor não é uma busca somente financeira, porque isso é o que a gente mais tem recebido no mercado. Tá? A busca além da questão financeira, é saber quem vai fazer parte da instituição Vasco da Gama, para que a gente não cometa o mesmo erro que foi cometido. Tem alguma coisa engatilhada já? Não, boas conversas com alguns investidores, mas a gente tem que ter muita calma nesse momento. O meu primeiro objetivo é o que eu falei, a gente já tem uma estrutura financeira para cumprir com todas as despesas que nós temos até o final do ano, tentar ser certeiro na janela que a gente tem agora para fazer, de forma muito responsável, potencializar os nossos atletas, que a gente já viu que podem dar muito mais, e eles estão dando muito mais, para a gente ser competitivo até o final do ano, e aí sim, a gente espera com uma outra cara para a próxima temporada, a gente botar muito mais do que a gente imagina e pensa sobre planejamento esportivo, porque é um ano muito atípico, isso que as pessoas têm que entender, né? É um ano muito diferente que a gente está vivendo. Nenhum presidente, como eu já falei,
passou por esse processo que eu estou passando e vivendo. Então, assim, você sair de alguns princípios e valores esportivos, ter a flexibilidade para entender o momento, o contexto, isso faz parte de uma gestão. Você ter a humildade, que de repente você tem que mudar de rota, de um pensamento que você tinha, isso faz parte de uma gestão. E é isso que a gente está fazendo pelo semestre que a gente tem, que é muito atípico de qualquer realidade esportiva no Brasil. Então, meu amigo torcedor vascaíno, o Pedrinho respondendo essa questão, revelando que já houve conversas também, novamente, com a ICAP, e dando aí ao torcedor um gostinho, se é assim que nós podemos falar, do que será feito nos próximos passos do Vasco. E também, além disso, Pedrinho fala sobre a arbitragem. No contrato assinado lá em 2022 foi-se definido que qualquer imbróglio entre Vasco e 777 Partners, a arbitragem da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, iria mediar as duas partes. No caso, a 777 escolheria um representante e o Vasco da Gama escolheria um outro representante. Porém, nesse momento, como é a ICAP que controla a 777 Partners, o Pedrinho revela que há até uma possibilidade dessa arbitragem não ocorrer, das duas partes, a ICAP e Vasco da Gama, buscarem juntos, em consenso, um novo investidor para adquirir as ações que eram da 777 Partners e hoje passam a ser da ICAP, e também que esse novo investidor possa até comprar as ações do Vasco. Mas o Pedrinho revela aí o que é muito importante. Talvez todo esse imbróglio envolvendo uma arbitragem saia e o Vasco busque um consenso em conjunto com a ICAP sobre o futuro da sua SAF. Quando a oportunidade do retorno da ICAP através das informações que a gente passou, se juridicamente nós tivermos respaldado, de repente a arbitragem até cai para um relacionamento melhor para um próximo investidor, desde que nós estejamos, obviamente, seguros para que a gente consiga resolver o problema que é a saída, né, que já não é mais da 777, mas a busca, vamos falar assim, por um outro investidor. Então, o torcedor vascaíno é dessa forma, é dessa maneira, muitas mudanças, muitas novidades, um novo Vasco, uma nova cara, uma mudança que realmente surpreende o torcedor vascaíno, e deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha sobre essa novidade. É a favor, é contra? Deixa aí a sua opinião. E realmente, sobre o Marcelo Santana, que a gente ia trazer, o vídeo já está estourando de horário, a gente vai deixar para trazer também com mais detalhes no Boa Noite Gigante, uma entrevista coletiva muito esclarecedora, e assim como a gente foi esclarecedor nesse Fala Gigante sobre a situação da 777 Partners, seremos no Boa Noite Gigante sobre a questão do Coutinho, São Januário, Marcelo Santana, muita informação e muita novidade no canal do Gigante. Então, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!